A inteligência artificial ajudou a alavancar alguma coisa que tu faz lá? Muito. Vou te dar um exemplo que é o último nosso agora que a gente tem conversado bastante. Nós tínhamos na área comercial, Igor, ali mais ou menos umas 200 pessoas vendendo. Nós já íamos para 400 pessoas, a gente já ia dobrar, né? A gente veio de uma sequência de 7 anos seguidos dobrando de tamanho. Ano passado a gente puxou o freio de mão para esse ano, para organizar toda a casa, para mudar um monte de coisa relacionada a mudança de sócios, mudança de unidades, mudança de muitas coisas na nossa estrutura, para a partir do 26 a gente crescer de novo e 27 ir para a Bolsa de Valores. Esses 400 vendedores que era o nosso futuro, que era o nosso próximo passo, com a inteligência artificial, nós ficamos em 200, reduzimos para 100, já com muita tecnologia envolvida, né? E aí vem com o Marquinhos no departamento de tecnologia, com o Felipe, toda a área comercial e a área de marketing, a gente reduz isso para 100 vendedores e hoje tem um número um pouquinho menor do que isso, né? Tem ali na casa de uns 80 que estão fazendo mais, estão entregando mais e percentualmente muito maior ainda, o que os 400 fariam. E isso tem a ver com inteligência artificial, com tecnologia implantada. 100% tem a ver com isso. Caramba. Então, isso é um exemplo, né, dos muitos que a gente tem investido. A gente colocou uma soft house, a gente colocou um departamento inteiro, né, com um head de desenvolvedores e com uma dezena de desenvolvedores, justamente para criar muita solução tecnológica para a gente, voltada para a saúde e beleza. Né? Entendi. Mas como é que as tecnologias têm avançado no próprio... Mas assim, não estou falando nem de inteligência artificial. Aí, como é que as tecnologias têm avançado nos segmentos que você opera? Legal. Por exemplo, tem lá técnicas mais inovadoras para você fazer um transplante capilar, né? Sem falar em inteligência artificial, mas falando de robótica. Tá. A robótica continua se desenvolvendo muito, mas como a nossa pegada é de democratização, né, do transplante, de tudo isso, nós precisamos custo-benefício. Né? E a robótica ainda tem um valor elevado, mas isso vai mudar também, mas está desenvolvendo muito. Então, o robô que só tirava o cabelinho, ele já tira o cabelinho e já põe o cabelinho. E já faz isso, inclusive, à distância, se quiser. O cirurgião pode estar em outra ponta do mundo, mas ainda tem um custo elevado. Mas também, hoje, por exemplo, para os liftings faciais, né, para dar essa puxada na pele, a gente já consegue fazer isso por dentro e usando câmeras. Né? Então já não precisa abrir tudo aquilo como nós fazíamos antes. Muitos materiais de implante, bem tecnológico também, inclusive, com adaptação progressiva. Então tem muita coisa na tecnologia que está caminhando, né, na parte dos dermocosméticos, né, dos dermocosméticos. Né? Os dermocosméticos estão evoluindo muito e tem muita nanotecnologia nisso. É como se tivessem robozinhos microscópicos ali, nessas moléculas, que estão dando muito mais resultado. Né? Então, imagina que tudo que a gente está fazendo hoje, sem dúvida nenhuma, o grande braço, né, de novidade, de resultado, é o tecnológico, né? Ou via informática, ou via engenharia, mas ainda tem muito de tecnologia entregue, dedicada. E aí tem muita coisa para falar com relação a isso. Por exemplo, hoje nós já conseguimos, com alguns aplicativos, com algumas câmeras, fazer aqueles diagnósticos, né, de pele, de couro cabeludo, com uma precisão superior a 92%, né, sendo que os mais especialistas do mundo, a gente chegava nesses mesmos 86%, né, 84%, não, 10% a mais do que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. E isso numa velocidade muito maior, e com um volume de atendimento muito maior. E aí a gente traz isso para a telemedicina, por exemplo, e consegue atender muito mais gente num custo muito menor, podendo entregar muito mais para esse usuário. Então, realmente, tem muita coisa de tecnologia que a gente consegue colocar para rodar isso. E, principalmente, mais acessível, mais barato. A gente consegue entregar mais, né, por menos. E agora mesmo eu estava lendo sobre os serviços de assinatura, com mais conforto, com mais comodidade. Então, pouco a pouco, tudo isso, Igor, vai caminhar para que na tua casa tu receba todos esses serviços e esses produtos, né, no conforto do teu lar, sem ter que ter trabalho nenhum, movimento nenhum, e isso vai chegando e vai mudando a tua vida e a da família inteira.
E isso tem a ver com tecnologia. Tu estava dizendo que parte da tua missão como empresa é democratizar o acesso a todos esses serviços, a todas essas cirurgias, esses procedimentos, tudo isso. Como é que tu... Porque assim, eu sei que hoje, para fazer um transplante capilar, inclusive, se não for mais barato, eu acho que é mais barato fazer aqui no Brasil do que tu viajar para fazer. Então, mas não foi sempre assim, né? Não. Eu lembro a primeira vez que eu fui eu fui me consultar para fazer um transplante capilar e me cobraram uma grana ali, quase um carrinho na época, né? Fiquei, nossa, caro pra cacete. E, bom, tu consegue entregar esse serviço específico, além dos outros, de uma forma que as pessoas conseguem, inclusive, pagar, porque tu parcela num monte de vezes e tudo mais, um valor muito mais baixo. Como é que faz, então, para democratizar tudo isso, cara? Porque se a galera tava cobrando uma grana, é porque provavelmente tinha uma galera para pagar. Exato. Né? E agora, como é que faz para manter e a coisa parar de pé? Olha que legal, Igor. E com certeza absoluta, da última faculdade, dos últimos conhecimentos que a gente tem aprendido e tem desenvolvido. Porque olha só, já tinha uma galera pagando uma grana alta para fazer determinados serviços, no plural, vamos falar de tudo, né? Não só do transplante capilar, mas todas as cirurgias estéticas, tudo que tem a ver com saúde e beleza, em altíssimo nível, a galera pagando muita grana por isso. Tá? Imagina que quando a gente começa a falar em democratizar, eu preciso aumentar o volume para diminuir o custo. E aí, coisas que a gente não entende, né? Depois que a gente começa a estudar sobre isso, que não vamos entender sobre custo-benefício, etc e tal, né? Beleza, como é que eu aumento o volume, então? Dando, facilidade de pagamento. O que tu disseste agora, dando forma, né, maneira desse cara pagar, né, dessa mulher, desse homem conseguir pagar por algo que só quem era rico, empresário, famoso, político, artista, conseguia, porque é muito caro. Então a gente tem que começar a entender sobre crédito. Hoje, por exemplo, olha que coisa, hoje um cliente nosso, ele consegue pagar produto e serviço em até 144 vezes. Nossa! Só que eu vou além. Hoje, nós conseguimos, com os nossos produtos financeiros, né, que o cidadão, a cidadã faça um serviço, faça algo, sem nem ter cartão de crédito. Sem nem ter crédito, ele pode estar negativado, nome no Serasa, no SPC. Né? A gente consegue ajudar de alguma forma para que ele consuma aquele serviço, aquele produto. Então, como é que você vai conseguir democratizar se você não dá acesso, se você não dá crédito, se você não dá a possibilidade do cidadão pagar por aquilo, né, parceladinho, parcela que vai caber no bolso, para ele conseguir consumir o que ele está querendo, seja uma cirurgia, seja um produto, seja um serviço. Então, quanto mais a gente entende sobre o mercado financeiro, quanto mais a gente entende sobre ir buscar grana, para de alguma forma fazer essa grana chegar no pessoal que precisa daquilo ali para poder fazer, e que o passo a passo, a parcela disso, né, caiba no bolso, aí é quando a gente realmente consegue ter sucesso nessa visão democrática. E é o que a gente está entendendo muito agora. Como é que faz para dar mais crédito, para parcelar mais? Tem parcelamento nosso em 36 meses, que é no boleto. O cidadão vai chegar lá, vai pagar o boletim dele para fazer o transplante capilar, por exemplo. Ou vai dar uma entrada, vai pagar alguns boletos, vai fazer a cirurgia e depois vai ficar pagando outros boletos para poder ter acompanhamento, para poder ter os produtos em casa. Imagina, chega lá na casa dele, a caixa cheia de produto para ficar usando e vai uma vez por mês na clínica. Boleto. Boleto e, lógico, tudo isso tem a ver com grana. A gente ir buscar recurso para poder colocar esse recurso na mão de quem precisa e fazer essa roda girar. Então tem mais a ver com o mercado financeiro do que com o wellness. Olha só que doido. Entendi. Bom, parece complexo mesmo, mas para fazer um sonho desse assim acontecer, precisa mesmo de soluções criativas, né, no fim das contas. Porque democratizar um serviço como esse aí não é tô afim, vou lá fazer, porque não. Vai dar ruim. Os números são grandes. Tu imagina, Igor, que nós vamos chegar, e aí, meu amigo, muito graças a você, viu? Muito graças ao Flow, nós vamos passar esse ano das 100 mil cirurgias de transplante capilar. Porra. Nós vamos passar, primeira vez no mundo, que um grupo, né, uma rede, ultrapassa as 100 mil cirurgias. Esse ano a gente ultrapassa as 100 mil cirurgias realizadas. Né? Esse ano a gente ultrapassa os 500 médicos cirurgiões formados pela Stanleys, né, por mim e por todos os professores, né, que compõem o quadro.
Esse ano, por exemplo, a gente ultrapassa 1,5 milhão, né, de clientes na base, vai lá buscar os 2 milhões, né, e a nossa ideia é chegar em pelo menos 10. Esse ano a gente ultrapassa os 500 mil atendimentos ano, né, então quer dizer, a cada 3 anos a gente roda a base inteira que a gente tem. E é muito isso de mexer com números que faz com que a gente consiga chegar a tanta gente, afinal de contas, só que no Brasil a gente tem 42 milhões de pessoas para atender. Só no Brasil, e isso olhando para a cirurgia capilar, porque se for olhar para, por exemplo, emagrecimento, saúde e beleza, é pelo menos a metade da população é público-alvo. Né? Então, é entender de números, depois de entender de gente, como é que foi a transformação, né, dessa história toda. Depois de entender de gente, nós tivemos a necessidade de entender de números, e é isso que cada vez mais a gente trabalha, a gente aprende e a gente se dedica, que é para fazer a junção disso. E aí sim a gente pega pessoas, pega esses processos todos de produtos e serviços para poder ter um resultado que acaba voltando para essa turma toda. Então uma pessoa hoje, vamos lá, uma mulher de 50 anos que está acima do peso, que gostaria sei lá, de emagrecer, ela pode procurar. Exato. E ela procura a gente, ela vai ter esse tipo de possibilidade financeira para os produtos, para os serviços, para o atendimento, para o acompanhamento, para a manutenção, tudo isso dentro do mesmo ecossistema. E olhando para todas essas possibilidades, não só da medicina, mas da odontologia, da nutrição, da psicologia. Então, quanto mais universal fica, da educação física, né? Quanto mais universal fica isso, mais a gente consegue atender, chegar, né, ao público brasileiro, a expandir as unidades. E no final das contas, o que nós queremos é saúde e beleza para todo mundo, de forma democrática. E para ter acesso a isso, tem que ser por esse caminho mesmo, não tem outro. Entendi.